Bom, vamos então ver a resposta correta. Então, para distinguir a atividade humana da ação animal, usamos essa palavra praxis, que significa, alternativa E, a união interdependente e recíproca entre a teoria e a prática, certo? Já que as duas se interrelacionam. Tudo bem? Então, vamos falar um pouco de política. O que você entende por política? Será que é possível não ser afetado pela política? Muitas vezes, quando se pergunta isso, algumas pessoas dizem: política eu prefiro não me envolver, eu sou neutro. Mas será que é possível ser neutro? Podemos dizer que não. Quer a pessoa goste ou não, ela acaba sendo afetada pela política. Os gregos inventaram a política, já que polis, em grego, significa cidade. E os políticos eram aqueles que cuidavam das coisas da polis, cuidavam das coisas da cidade, cuidavam dos interesses coletivos, certo? Então, a política podemos entender como essa atividade que diz respeito aos interesses coletivos, à vida pública, tudo bem? E ela vai afetar todas as pessoas, quer a pessoa goste ou não, participe ou não. Então, política é essa arte de governar, de gerir o destino da cidade. Na Grécia Antiga, os políticos eram os cidadãos, e os cidadãos possuíam isonomia. O que significa isso? Igualdade em participar do poder de decisão. Então, todo cidadão poderia participar das assembleias, pedir a palavra, discutir, votar. Mas eram considerados cidadãos os nascidos em Atenas, do sexo masculino, e que tivessem cumprido o serviço militar. Então, nem todos eram cidadãos. Para você ter uma ideia, de uma população de 500 mil pessoas, apenas cerca de 50 mil eram cidadãs. Escravos, mulheres, crianças, estrangeiros não eram cidadãs, certo? Então, quem não era político, eles chamavam de idiotes. Idiotes no sentido de só se preocupar consigo mesmo e não se preocupar com o coletivo, certo? Eis aqui uma imagem da Ágora ateniense, da praça pública, em que os cidadãos se reuniam para discutir assuntos de interesse da cidade. Por exemplo, nunca vou me esquecer quando estavam discutindo: devemos entrar em guerra com a Pérsia, ou devemos construir novos monumentos aos deuses, ou votar o calendário de festas da cidade. Enfim, assuntos de interesse coletivo. E o que significa democracia? Essa palavra democracia, ela vem do grego, democratia, demos, povo, mais kratia, poder. Então, portanto, seria o poder do povo. O povo, na democracia grega, então, tinha esse poder de decidir, participar, certo? Mas volta àquela questão: quem era o povo na Grécia Antiga? Eram os cidadãos, certo? Então, portanto, na democracia grega, os cidadãos tomavam as decisões, mas, como eu falei, nem todos eram cidadãos. Tudo bem? Por outro lado, há um elemento importante, que a democracia grega era uma democracia direta. Ou seja, os próprios cidadãos decidiam o destino da cidade. Não precisava de representantes. Então, eles iam na praça, qualquer cidadão podia pedir a palavra, apresentar uma proposta, discutir, votar, certo? Hoje em dia vivemos uma democracia representativa. Elegemos representantes, não é mesmo? Prefeitos, vereadores, deputados. Então, é uma democracia indireta, certo? Esses representantes eleitos, eles vão, teoricamente, representar os nossos interesses. Eles devem representar os nossos interesses, certo? Bom, segundo Marilena Chauí, a democracia envolve conflito. Então, quando a gente fala em conflito, às vezes a gente tem uma visão negativa de conflito, mas para a democracia o conflito é importante, porque é a expressão de uma sociedade plural, certo? Ou seja, as pessoas podem discutir, você vai ter diferentes pontos de vista e
irá se buscar o diálogo através do consenso. Então, o conflito de ideias, ele é importante para a democracia. Outro ponto importante é a abertura. A informação deve circular livremente. Ou seja, o que acontece na política, nos bastidores, a população deve saber. E aí, nesse ponto, os meios de comunicação jogam um papel importante, não é mesmo? Outro ponto, rotatividade. Deve-se possibilitar a rotatividade do poder. Então, nenhum grupo pode ser privilegiado. Um grupo não pode ficar no poder eternamente. Para isso existem as eleições, certo? Então, o povo deve ser consciente ao votar, ao escolher os seus representantes. Tudo bem? Vamos falar um pouco da política segundo Maquiavel. Maquiavel é um autor importante. Ele escreveu aquela obra que se tornou clássica, O Príncipe, e ele é considerado o fundador da política moderna. Ele vai romper com a política clássica, a política antiga, em que havia um entrelaçamento entre a ética e a política. Para Maquiavel não deve haver esse entrelaçamento. Ele vai dizer que a lógica da política não deve ter relações com as virtudes éticas. Política é uma esfera autônoma, ética é outra esfera, certo? E outro ponto importante, Maquiavel ele não está preocupado com utopias. O que vem a ser utopias? Idealizações, cidades imaginadas. Por exemplo, Platão ele criou uma utopia em A República, né? Então, essa ideia de imaginar uma cidade perfeita, para Maquiavel não interessa. Ele olha a realidade nua e crua. Ele não quer saber de utopias. Eis aí uma imagem de Maquiavel. Maquiavel ele foi diplomata, participou de várias missões políticas em Florença. Então, ele se revelou um grande observador das relações de poder e usou essas observações em suas obras, certo? Então, o que é o homem na perspectiva de Maquiavel? Podemos pensar, né? Maquiavel ele se pergunta, será que o homem ele é bom por natureza? O que você acha? Será que o homem ele deseja agir conforme o que é certo o tempo todo? Né? Muitos autores pensam que o homem ele é bom por natureza e depois a sociedade o corrompe. Será que isso é verdade? Para Maquiavel, como eu falei, Maquiavel ele observa a realidade. Então ele vai dizer assim, quando observamos a realidade, é isso que constatamos? Para Maquiavel não, ele vai dizer que os homens geralmente são ingratos, volúveis, simuladores, covardes, ambiciosos. Então, para Maquiavel, geralmente os homens são ingratos, não agradecem os benefícios recebidos, são volúveis, mudam ao sabor das circunstâncias, simuladores, fingem muito, covardes quando a situação fica complicada e ambiciosos, querem dinheiro, certo? Maquiavel, ele recorre à história e não a idealizações, como eu já falei. Então ele vai dizer assim, se todos os homens fossem bons, isso seria diferente. Mas como a maioria é mau e desonesta, deve o príncipe, o governante, agir tendo em mente esse fator, certo? Esses fatos. Os homens são capazes de praticar o mal, mesmo que não o pratiquem o tempo todo. Então, meu caro aluno, o que Maquiavel está dizendo não é que o ser humano é mau o tempo todo, mas ele é capaz de praticar o mal. E Maquiavel observa que, geralmente, o ser humano pratica o mal quando ele tem oportunidade. Então, o governante deve ter em mente esse fato, que os seres humanos podem praticar o mal e, muitas vezes, praticam. Então, para Maquiavel, para garantir essa eficácia da ação política, um príncipe deve considerar a lógica real. Ou seja, considerar como se vive e não como se deveria viver, certo? Então, Maquiavel, para ele,
o governante deve considerar como as pessoas vivem, não o que é o certo, mas o que as pessoas fazem. Tudo bem? Outra questão importante e interessante é essa questão da virtude e sorte. Maquiavel diz que um governante deve ter virtude, mas essa virtude é no sentido grego, de excelência, força, coragem, virilidade. Não a virtude no sentido de ser bonzinho, fazer o bem. Não, no sentido de ser virtuoso em fazer com perfeição algo. Excelência, força. Então ele deve ter energia para conquistar e manter o poder. Outro elemento que Maquiavel aborda é a questão da fortuna, que podemos traduzir por sorte. A deusa fortuna representa a sorte, o acaso, a ocasião. Então, se um governante não tiver virtude, ele não saberá aproveitar a ocasião favorável, certo? Ou seja, meu caro aluno, tem coisas que não dependem da gente, não é? Muitas coisas dependem, outras não dependem. As que não dependem, Maquiavel atribui a sorte, a ocasião, certo? Por exemplo, o fato de chover ou não, você não tem como controlar isso. Então, a sorte, ela deve ser agarrada com força. Maquiavel chega a dizer assim, que a sorte é uma mulher e, como tal, deve ser agarrada com força, para não escapar. Então, a sorte favorece aqueles que a agarram com força. Tudo bem? Eis aqui uma imagem da deusa Fortuna. Veja que ela está com uma roda, certo? Então ela gira essa roda. Uma hora você pode estar por cima, outra hora por baixo. Então representa esse acaso, a mutabilidade das coisas. Então o governante deve saber aproveitar os momentos favoráveis. Outra questão abordada em O Príncipe é melhor ser amado ou ser temido para um governante? O que você acha? O ideal seria as duas coisas, certo? Maquiavel considera isso. O ideal seria reunir essas duas qualidades, ser amado e ser temido. Como nem sempre isso é possível, e se o governante tiver que abrir mão de uma dessas duas coisas, é melhor então que ele seja temido do que só amado. Porque Maquiavel diz que quem é apenas amado, ele pode ser traído. Mas se a pessoa for temida, dificilmente ele será traído. Porque os homens, como já foi abordado, são volúveis, covardes, simuladores. Então eles irão respeitar mais aqueles que ele temem do que aqueles que eles apenas amam, certo? Ou são amados. Tudo bem? Outro ponto, relação meios e fins. Os fins justificam os meios? Na verdade, para Maquiavel, essa questão não deve ser vista de uma forma assim mecânica, né? Então, Maquiavel, ele defende uma espécie de uma nova moral fundada no julgamento daquilo que é útil à comunidade. Daquilo que é útil à comunidade e ao governante, podemos dizer. Então, muitas vezes se faz necessário o uso da força da violência. Então, Maquiavel admite que muitas vezes o governante vai ter que usar a força e a violência. Mas, em qual situação? Maquiavel diz assim, que o bom governante, ele só recorre à violência quando é forçado pela necessidade e tendo como um objetivo o bem comum. Então, ele não vai praticar a violência gratuitamente, coisa que o mau governante pode fazer. Então, para Maquiavel, o mau governante é aquele que vai praticar a violência gratuitamente, visando seus próprios interesses. Então, para Maquiavel, um governante deve ser mau apenas quando necessário e visando o bem coletivo, certo? Então, ele vai poder ser mau, usar de violência quando há um interesse coletivo maior. Outro aspecto que Maquiavel fala em um outro momento é, por exemplo, um governante deve manter a palavra dada? Maquiavel vai dizer que se a situação mudar, não. Então, ele pode dar a palavra, se a situação mudou, ele pode quebrar a sua palavra. Então, para Maquiavel, ele está preocupado com como o governante pode conquistar e manter o poder, certo? Então, um momento de interatividade, segundo as concepções de Maquiavel, alternativa A.
O governante deve sempre fazer as vontades do povo? B. A política deve sempre seguir os preceitos das regras morais? C. Um governante nunca deve fazer uso da violência? D. O governante, para governar, deve ter em mente as grandes utopias idealizadas? E. Um governante deve considerar a lógica real do poder, deve considerar como se vive e não como deveria se viver. Pense um pouquinho e já voltamos.